Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre posicionamento estratégico. Bem, primeiro é importante entender o conceito de posicionamento estratégico. Para isso, eu trago o conceito de Kotler. Kotler destaca que posicionamento é o ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa para ocupar um lugar de destaque na mente dos clientes-alvo em relação à concorrência. Então, quando se tem alguns produtos que a marca é muito forte, que esse produto ele tem uma boa compreensão, um bom entendimento, um bom posicionamento de fato nesse mercado, essa empresa passa a se destacar sendo referência daquele segmento. Então, esse posicionamento estratégico pode garantir um sucesso para a empresa caso essa empresa consiga ter esse posicionamento e esse posicionamento seja algo que a destaca de seus concorrentes. Bem, dado esse conceito, nós temos aí três questões importantes a se refletir sobre o posicionamento estratégico. Primeiro ponto relaciona-se à diferenciação. Então, o que vem a ser essa diferenciação da empresa ou do produto para se posicionar estrategicamente no mercado? É o processo de criar uma imagem única e também memorável para sua empresa e também sua marca. Então, nós temos aí alguns exemplos de empresas que, de certa forma, se posicionaram muito bem no mercado e acabaram sendo referência sobre o tipo de produto que ela estava comercializando. Então, nós temos aí o Leite Moça, que é uma marca, mas ela se posicionou muito estrategicamente dentro do mercado, com um nome forte, com um marketing muito bem estabelecido. Então, hoje, muitas das pessoas ainda temem em dizer o chamado leite moça, que é a marca do produto, e não o produto em si, que é o leite condensado. Nós temos outras empresas como Nescau, de achocolatado, por exemplo, que também tiveram um posicionamento muito estratégico, fortalecendo a marca e se destacando perante os concorrentes. O Toddy, apesar de ser uma concorrente de achocolatado também, e seguiu uma estratégia semelhante. Então, observem que várias empresas buscam esses elementos para tentar contribuir para que o mercado entenda aquela marca como uma marca única, uma marca que tem a sua força em termos de marketing e, obviamente, gera uma memória inconsciente por parte do consumidor, como aquela marca sendo referência em determinado tipo de produto. O outro ponto, a gente tem que falar do foco no público-alvo. Então, entender a profundidade e as necessidades desse público, o que ele deseja, é essencial. Então, buscar compreender o que esse público-alvo ele valoriza, o que é valor, o que significa um elemento que, de fato, ele considera como diferencial para aquele produto. É algo extremamente relevante. E aí a gente já fala um pouco dessa segmentação. Então, uma marca que, por exemplo, ela queira atender o público de A a Z, dificilmente ela vai conseguir chegar a um valor comum, tanto no público A quanto no público Z. Por isso que é importante ela segmentar, entender qual é o público que ela vai atender, e a partir daí ela focar em desenvolver um trabalho de pesquisa que vai avaliar a necessidade do cliente, por que ele está adquirindo aquele produto, o seu desejo e quais são os valores que ele deve envolver naquele produto para que esses valores sejam percebidos por parte dos clientes e assim eles consigam avançar no desenvolvimento desse posicionamento estratégico. E temos também a chamada vantagem competitiva, que é o objetivo de estabelecer essa vantagem sustentável ao longo prazo aí no mercado perante os concorrentes. Então, uma empresa, uma marca, um produto que se posiciona e consegue bom êxito nesse posicionamento, ela vai, obviamente, explorar esse resultado, né, a consequência desse posicionamento,
no seu desenvolvimento de mercado, sendo referência em algo no mercado. Então, pode ser referência na qualidade, pode ser referência no serviço agregado, ao tempo o prazo de entrega, forma de pagamento, enfim, as empresas elas conseguem avançar, desenvolver e se posicionar estrategicamente dentro de um segmento, por mais que seja disputado, mas ela consegue gerar algum tipo de valor que os concorrentes não conseguem acompanhar ou gerar algo semelhante. Mas volto, é importante entender o que esse cliente valoriza. Não adianta nada uma empresa adotar uma estratégia e investir em um valor gerado para o cliente, sendo que o cliente não dá muita importância por esse valor apresentado pela empresa. Bom, qual que é a importância do posicionamento estratégico? Primeiro, destaca a empresa, então esse posicionamento ajuda a empresa a diferenciar da concorrência e, obviamente, vai conquistar clientes de uma forma mais orgânica, digamos assim. Então, deixa a empresa em lugar de destaque, porque tem esses diferenciais, que podem ser vários. Atrai o público-alvo, então um posicionamento bem definido, ele vai atrair esses clientes para a empresa, é algo muito vantajoso, a empresa ela vai criando seu nome, vai criando a sua referência, e esse processo de criação, ele demanda tempo, então uma empresa que conseguiu fazer bem feito, desenvolver bem esse seu posicionamento estratégico dentro do mercado, do segmento que ela atua, dificilmente uma outra empresa concorrente que entra no mercado vai conseguir fazer ou ocupar aquele espaço num tempo curto. Então, essa empresa ela consegue, de certa forma, ter essa vantagem em virtude desse bom posicionamento que ela desenvolveu ao longo do tempo. Guia as decisões estratégicas, então, uma empresa que consegue bom êxito naquele posicionamento, os clientes passam a ter referência daquela empresa quanto a esse posicionamento, fica muito mais claro, seja para o cliente, seja para o colaborador, seja para o acionista, qual é o posicionamento dessa empresa. Se é uma empresa que preza pela qualidade, todos já sabem ali dentro da empresa que o foco é a qualidade do seu produto ou qualidade do seu serviço. Se a empresa preza por segurança, então ela tem uma relação, uma referência no mercado como a segurança na prestação do seu serviço, por exemplo, ela obviamente vai desenvolver e vai ser beneficiada dessa imagem que ela, de certa forma, detém dentro do mercado. E ainda constrói uma marca forte, contribui para a construção de uma marca forte, reconhecida e também valorizada. Então, agrega valor a essa marca. A gente já destacou aí alguns exemplos, sobretudo de montadoras que conseguiram se posicionar no mercado como sinônimo de segurança, com baixo custo de manutenção, e hoje elas conseguem explorar essa imagem que, de certa forma, foi desenvolvida ao longo do tempo. Então, etapas aí para o processo de posicionamento estratégico. Primeiro, análise desse mercado, né? Então, compreender não só a expectativa do cliente, o que o cliente valoriza enquanto valor, mas também a concorrência. Então, como que essa concorrência está desenvolvendo? Existe algum espaço de diferenciação perante os produtos disponíveis no mercado? Então, essa análise ela é muito relevante para você entender esse mercado e se posicionar. É óbvio que determinada empresa, determinado segmento, quer dizer, pode encontrar um mercado altamente complexo e concorrido. E, às vezes, para você se destacar, implica um investimento extremamente elevado em produtos extremamente inovadores, algo que a empresa, às vezes, num curto prazo, não consegue implementar. Mas em outros mercados, às vezes, existem muitos espaços para vocês se posicionarem em pontos muito estratégicos de que a concorrência não esteja ocupando. E assim, vocês desenvolver aquele segmento sendo referência nesse produto ou nesse valor que a empresa venha gerar. Definição, então, estabelecer a proposta de valor única e o posicionamento ideal, que a gente destaca, e ainda a implementação, comunicar e aplicar o posicionamento estratégico em todas as áreas da empresa. Então, se uma empresa ela preza ou ela desenvolveu, se posicionou dentro daquele segmento, vamos supor, o segmento de gastronomia,
ela se posicionou como uma gastronomia bem elaborada, um segmento de pratos mais sofisticados, então ela já desenvolve essa imagem, ela obviamente não vai estar disputando o mercado com aquele outro segmento da área gastronômica que não tem um posicionamento semelhante, que está mais focado em atender um público em massa e assim por diante. Então, observe que é muito importante isso até para o consciente coletivo, da imagem que a marca vai gerar de acordo com o consumo de seus produtos por parte dos clientes. E ainda nós temos também a análise desse mercado e da concorrência. Então, quando a gente fala do mercado, lembre-se, a gente está falando do mercado consumidor, mercado concorrente e também o mercado fornecedor. É importante destacar que, dependendo do tipo de produto ou valor que a empresa vem agregar, ela tem que desenvolver os seus fornecedores para que os insumos do qual ela necessita sejam insumos de qualidade e essa qualidade vai ser representada, vai resultar num produto final de qualidade para o cliente. Então, o primeiro ponto é o mercado entender o tamanho, a tendência, as oportunidades existentes e os desafios desse mercado é fundamental. Então, vamos supor, voltando para o exemplo lá do segmento de gastronomia, se você está numa região, num país que há um declínio na renda, que há, de certa forma, uma crise instalada, olha, se você focar muito no mercado gastronômico voltado para um público ou para um tipo de produto mais sofisticado, com um preço um pouco mais elevado, você pode ter alguns problemas. Por quê? Porque o mercado como um todo está sofrendo, existe uma crise, existe uma queda na média de renda da população, então não é um mercado tão interessante para uma conjuntura desfavorável dessa natureza. Então é preciso repensar. Por isso que entender esse mercado, observar as tendências, são fundamentais para saber qual local vocês vão se posicionar estrategicamente em nível de empresa. Concorrência, então, analisar os concorrentes, suas forças, fraquezas e estratégias de posicionamento. Esses concorrentes estão atendendo que tipo de cliente? Tem algum cliente que não está sendo bem atendido? Talvez esse seja um caminho para você se diferenciar. E ainda, os chamados diferenciais, identificar quais são esses atributos únicos que podem ser explorados para se destacar aí perante aquele segmento que a empresa atua. Definição desse público-alvo. Então, qual que é o perfil desse cliente? Esse cliente, qual que é a renda média desse cliente? Qual que é a faixa etária desse cliente? Então, entender esses detalhes são importantíssimos para vocês conseguir definir qual é o tipo de comportamento e como vocês vão conseguir atender esse comportamento ou atender essa necessidade e desejo do cliente. Então, entender com detalhes esse público-alvo, seus hábitos, as preferências e necessidades, tornam-se fundamentais para você conseguir, de fato, ser mais assertivo no posicionamento estratégico. E ainda, realização de pesquisa de mercado, coleta dados junto aos clientes, buscando entender a satisfação, buscando entender quais são os elementos que esse cliente desejaria naquele produto ou naquele serviço. Então, é uma fonte de informação muito importante para que o gestor entenda, compila essas informações e, obviamente, proponha algumas ações para, de fato, conseguir atender de maneira mais plena esse colaborador. Então, coletar esses dados relevantes sobre o público-alvo através de pesquisa, insights, são caminhos aí e instrumentos muito relevantes para vocês conseguirem esses dados para o posicionamento estratégico. E ainda a segmentação, dividir esse mercado em grupos homogêneos para um posicionamento eficaz. Olha, eu tenho um mercado lá que a faixa etária é X, que a renda é Y, é um tipo de segmento que gosta que possui esses hábitos de consumo. Então, você segmentando, fica mais fácil decifrar e, obviamente, decifrando, você vai conseguir propor algo que, de fato, vá atender a esses desejos dos clientes. E ainda, continuando ainda no desenvolvimento das propostas, né, desse posicionamento estratégico. E agora nós falamos sobre
o que a gente gera de proposta de valor com um posicionamento estratégico bem eficiente dentro do mercado. Então, primeiro, identificando os benefícios, quais são os principais benefícios que a empresa pode oferecer a esses clientes. Então, mostrar que o cliente está comprando não só um produto, ele está comprando um conjunto, às vezes, de valores embutido naquele produto, além dos serviços que também podem estar incluídos e o cliente poderá desfrutar disso. Destacar os diferenciais, então, entender o seu concorrente, mas, sobretudo, compreender que a sua empresa possui diferenciais que o seu concorrente não tem. Então, destacar esses diferenciais até mesmo para mostrar para o seu cliente como que o valor o qual ele está pagando, ele vai, o preço quer dizer que ele estava pagando, vai gerar maior valor do que necessariamente o produto concorrente. Então, quais são os atributos únicos que a empresa possui em relação à concorrência? E ainda formular essa proposta. Então, você tem que integrar esses benefícios diferenciais em uma proposta atraente. A área de marketing é a área específica para isso, para tentar desenvolver e, obviamente, mostrar para o cliente que a empresa não é mais uma empresa concorrente, ela é a empresa que está sendo referência, porque ela atende melhor aquele segmento, buscando, obviamente, destacar os seus diferenciais. E ainda, nós temos aí a fase de implementação e monitoramento desse posicionamento estratégico. Então, primeiro ponto, crucial, comunicação, alinhar todas as mensagens e ações de posicionamento. Então, uma empresa, ela existe, o posicionamento dela é produto sustentável, então ela tem que fazer desde a base até o seu marketing final, demonstrando que é, de fato, uma empresa que ela não só propõe esse posicionamento, mas pratica, ela dá esse exemplo dentro de um segmento de mercado específico. Então, é a comunicação. E lembrando que comunicação, toda empresa ela tem algum gargalo, alguma fragilidade na comunicação. Algumas mais, outras menos. Então, quando se fala em posicionamento estratégico, tem que ficar claro para a equipe, claro para a cultura organizacional, qual é o posicionamento estratégico dessa organização ou empresa. A cultura, então, envolver todos os colaboradores dentro desse processo de posicionamento, para que todos tenham ciência que, apesar da eficiência ser necessária, apesar da eficácia ser fundamental para a empresa continuar se desenvolvendo, ela tem que seguir aquele posicionamento que é algo definido, que é algo já explorado e a empresa é reconhecida por isso. E as métricas de desempenho. Então, estabelecer indicadores, monitorar através de metas, efetividade do posicionamento, se de fato a empresa ela está sendo reconhecida por aqueles diferenciais. Então, é buscar compreender se aquilo que a empresa se propôs em termos de posicionamento, pelos valores o qual foi definido essa empresa atuar, se os clientes estão reconhecendo isso de fato como algo legal da empresa, como algo que a diferencia dos demais. Bom, então é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos.